para entrar na Europa agora é preciso tirar um visto? A resposta é não. O ETIAS, ele é uma autorização de viagem e você não sabe o que ele é e por que você precisa dele. Siga esse vídeo aqui até o final porque eu vou te mostrar em detalhes para quem é, como faz, a partir de quando ele vai estar valendo e o que é que vai acontecer se você não tiver o ETIAS. E aí, beleza? Eu sou o Rafael, bem-vindo aqui ao Viagem Certeira e nesse vídeo daqui eu vou te mostrar o que é o ETIAS. E aqui eu já vou avisar o seguinte, esse vídeo daqui é um vídeo no formato de notícia, onde eu vou falar mais sobre a documentação que você precisa preparar para viajar, no caso aqui para a Europa. Então, se você já gosta desse formato aqui, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo para todo mundo que quer viajar para a Europa, para eles saberem que a partir de agora vai ser preciso tirar essa autorização aqui. Sem demora, vamos começar aqui o nosso vídeo e a primeira informação que eu quero te dar é o seguinte, só tem um site oficial para você saber mais sobre o ETIAS, para você se inscrever e tirar o seu ETIAS, e ele é esse site que você está vendo aqui, que eu também vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então, aqui nesse vídeo eu vou fazer um resumo para você entender de uma vez por todas cada uma das etapas, porém, caso você queira ler em detalhes, vai estar aqui na descrição cada um dos links explicadinho. Então, vamos lá. Aqui no site principal, aqui em cima você pode trocar o idioma de inglês para português e nessa abinha daqui você pode traduzir para o português cada uma das páginas e descendo aqui ele vai te mostrar em detalhes o que é cada uma das informações. Temos aqui uma página do que é o ETIAS, quem deve se candidatar, o que é preciso, candidatar-se em nome de terceiros, perguntas frequentes e FAQ. Então, vamos aqui começar. Primeira coisa, o que é o ETIAS? O ETIAS, ele é o Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem. Ele é diferente de um visto. Então, ele é uma autorização de viagem para entrar em 30 países europeus que passa a ser obrigatória a partir do primeiro semestre de 2025 e ele será exigido para mais de 60 países que não precisam de visto para estadias de curta duração, incluindo o Brasil. Então, se você é um brasileiro que quer viajar para a Europa numa viagem a trabalho, numa viagem de lazer ou uma viagem de estudos de curta duração, você precisará tirar o ETIAS. Então, o ETIAS ele vai se aplicar para brasileiros que desejam viajar para a Europa, residentes no Brasil ou expatriados por curtos períodos, como turismo, negócios e o que eu falei. Essa autorização ela é vinculada ao seu passaporte e ela é válida por 3 anos ou até a data de expiração do seu passaporte, o que ocorrer primeiro. E como é que funciona o ETIAS? Essa autorização é válida por até 90 dias dentro de um período de 180 dias. Ou seja, ao tirar o ETIAS, você tem uma autorização para estar aqui na Europa por até 90 dias. No caso, por exemplo, de você vir para cá estudar, você não pode passar desse período de 90 dias ou 3 meses. Ou seja, se você vem para cá para estudar na Europa, ele tem que estar dentro desse período de 90 dias e essa validade é num período de 180 dias. Ou seja, dentro dos primeiros 180 dias, você pode vir para cá por 90 dias. Acabados os 90 dias, você vai precisar sair da União Europeia, sair desses países que pedem o ETIAS, terminar o período de 180 dias acabar, para depois poder voltar novamente, entendeu? E uma coisa importante aqui é salientar é que o ETIAS ele não garante a entrada automática aqui na Europa. Ao chegar, será necessário passar pela verificação de um guarda da fronteira que decidirá se o viajante pode entrar ou não. Então, o primeiro passo é você tirar o seu ETIAS. E, se tiver tudo certinho com a sua documentação, com o que você declarou, eles vão deixar você entrar sem problema. A solicitação do ETIAS ela pode ser feita através do site oficial ou por meio de um aplicativo móvel e vai ter um custo de 7 euros. Porém, algumas isenções podem ser aplicáveis que você pode ver no site oficial aqui do ETIAS. A maioria dos pedidos do ETIAS é processada em alguns minutos, porém, em alguns casos pode levar até 30 dias, em caso de entrevista ou documentação adicional, caso eles impliquem com alguma coisa ali da sua documentação, ok? E assim que você pede, que você finaliza a sua inscrição, você receberá o número de solicitação que deve ser guardado. E assim que é aprovado, você recebe a sua autorização por e-mail. É importante verificar se as informações estão todas corretas para não dar nenhum problema na fronteira. Caso contrário, será necessário refazer o pedido. E aqui tem umas regras bem importantes. Como eu falei, o ETIAS ele vai ter uma validade de 3 anos ou até a expiração do passaporte, o que ocorrer primeiro. Você deve sempre estar com o mesmo passaporte em mãos que você declarou lá no pedido do ETIAS. E como eu falei, você tem que estar no máximo até 90 dias aqui dentro, usando a autorização do ETIAS. Depois você tem que sair desses países que pedem autorização, esperar 180 dias para depois poder voltar. E aqui
umas dicas bem importantes. O que é que você tem que entender? É que você deve solicitar o ETIAS com antecedência, preferencialmente antes de comprar passagens ou reservar hospedagens. Então, quer vir para a Europa? A primeira coisa que você tem que fazer é tirar o seu ETIAS. Com o ETIAS em mão, você tem aquela autorização que vai valer aquele tempão todo que eu te falei, e aí sim você vai planejar a sua viagem. E um fator muito importante é o seguinte: você deve verificar a validade do seu passaporte, que deve ser de pelo menos 3 meses após a data de saída da Europa, certo? Esse pode ser um fator muito forte de recusa no seu pedido. Então, se o seu passaporte for vencer daqui a pouco tempo, é bem melhor você já renovar esse passaporte para ter um longo período e não correr o risco de ter esse problema. Como você pode ver aqui no site, esses são os países europeus que exigem o ETIAS. Então, se você quer entrar na Espanha, em Portugal, França, Itália, Dinamarca, enfim, todos esses países que você está vendo aqui, exigem que você tire essa autorização do ETIAS. E essa autorização, o ETIAS, ele deve ser tirado por todos esses países que não têm obrigação de visto para entrar na Europa. Então, por exemplo, do Brasil, você não precisa ter um visto para entrar na Europa. Dessa forma, você tem que tirar o ETIAS, entendeu? Que é essa autorização para entrar aqui. E se aprofundando um pouquinho mais aqui em relação a quem precisa solicitar o ETIAS, vamos lá. Brasileiros e cidadãos de outros países isentos de visto, como eu falei, que desejam visitar qualquer um desses 30 países para estadas curtas, até 90 dias e um período de 180 dias. Outra categoria são os familiares de cidadãos da União Europeia ou de nacionais da Islândia, Liechtenstein, Noruega ou Suíça que residam em países isentos de visto também precisarão do ETIAS, a menos que tenham um visto específico ou permissão de residência. Então a gente acabou de descobrir aqui quem precisa e quem é que não precisa, quem é que está isento de tirar o ETIAS. É um cidadão de um país europeu que exige o ETIAS. Por exemplo, se eu sou um cidadão italiano, eu não preciso tirar o ETIAS. Afinal de contas, eu já sou cidadão daqui da Europa, ok? Titular de título de residência ou cartão de residência emitido por um dos países europeus que exigem o ETIAS. Ou seja, se eu tenho uma permissão de residência aqui na Itália, eu não preciso tirar o ETIAS para viajar para a Espanha, por exemplo. Está isento também aqui qualquer cidadão de países que precisam de visto para viajar para os países europeus. Não se aplica aos brasileiros, tá? Então, se o seu país precisa de visto, não precisa tirar o ETIAS porque você já tem o visto. E caso você não tenha muita certeza de qual é a sua situação, o mais ideal é você consultar o seu consulado mais próximo aí da sua região. Por exemplo, se você quer vir para a Itália, é bom você consultar o consulado italiano se o seu caso precisa ou não precisa do ETIAS. E o outro fator é você verificar, como eu falei, a questão do seu passaporte para ver se ele tem a data de expiração correta dentro do prazo para não gerar nenhum problema para você. Ao analisar aqui o que é necessário para retirar o ETIAS, o site vai te dar um monte de informação. Mas, basicamente, quando você for preencher o formulário para solicitar o ETIAS, o que ele vai te pedir são seus dados pessoais, como o nome, data, local de nascimento, nacionalidade, endereço, nome dos pais, enfim, seus dados pessoais, informações do seu passaporte, nível de habilitações e profissão atual, detalhes sobre a viagem que você vai fazer aqui na Europa e histórico de segurança, que são declarações sobre antecedentes criminais, viagens anteriores a zonas de guerra ou conflito e decisões recentes de deportação. Provavelmente você tem que marcar uma caixinha dizendo que você não teve nenhum desses problemas, ou caso você tenha, você vai ter que colocar lá, acrescentar essas informações, porque ela vai ser relevante aí para a retirada do seu ETIAS. Obviamente você vai ter que confirmar que todas as informações fornecidas são verdadeiras e você poderá ser solicitado a apresentar documentos adicionais na fronteira para comprovar as suas declarações. Então, não é porque você já está com ETIAS que você vai viajar só com passaporte. É bom você levar com você também uma cópia de todos aqueles documentos que comprovam o que você está falando. Em relação a menores de 18 anos, a solicitação deve ser feita por um responsável legal, seja pai, mãe ou tutor, e a taxa, como eu falei lá mais no início do vídeo, vai ser de 7 euros. Porém, existem algumas isenções, que são menores de 18 anos não pagam a taxa, pessoas com mais de 70 não pagam a taxa e familiares de cidadãos da União Europeia ou de terceiros com direito de livre circulação na União Europeia também não precisam pagar essa taxa. Se você quiser colocar terceiros para tirar o seu ETIAS, por exemplo, uma agência de viagem ou alguma outra pessoa precise tirar por você, alguns fatores são importantes e você deve se atentar. Primeiramente, esse terceiro precisa ser uma pessoa de confiança sua ou um intermediário comercial, como seria o caso de uma agência de viagem. A solicitação será feita por meio do site oficial do ETIAS ou da aplicação móvel que será lançada futuramente. Tanto o solicitante quanto
quanto o terceiro devem assinar uma declaração de representação e essa declaração ela vai autorizar o terceiro a solicitar o ETIAS em seu nome, em nome de terceiros, como menores de idade ou pessoas sob tutela legal. É necessário manter uma cópia dessa declaração para comprovar que a autorização foi dada. E agora vamos ver aqui no caso, por exemplo, de uma família grande composta por 5 pessoas. Se você vai solicitar o ETIAS em nome de vários viajantes, do nome da sua família, por exemplo, uma declaração de representação individual será exigida para cada uma dessas pessoas. Então, por exemplo, nessa família aí de 5 pessoas, incluindo 2 filhos e uma pessoa sob tutela, serão necessários 5 declarações separadas. E uma coisa que você tem que ter em mente para não cair em golpe, cuidado com essa autorização para outras pessoas fazerem por você, como consultores de viagem, agências e tudo mais. Por quê? O custo do ETIAS é 7 euros por pessoa, fora as pessoas que estão isentas. Então, se vier alguém querer te cobrar 50, 100 euros para fazer um negócio desse, cuidado, porque o valor para você tirar, você pode tirar sozinho. Inclusive, assim que o ETIAS sair, eu trago aqui no canal como você faz para solicitar o seu ETIAS. Tome cuidado porque o custo por pessoa é 7 euros. Então, se você vê que alguém está cobrando 100 euros, um valor exorbitante, discrepante, tome cuidado porque essa taxa de serviço aí não faz sentido, você provavelmente está sendo enganado. E outra coisa extremamente importante, essa pessoa que vai tirar por você deve colocar o seu endereço de e-mail na hora que for solicitar o seu ETIAS, porque esse e-mail será usado para toda a comunicação entre você e as autoridades do ETIAS. Ou seja, não ter acesso a esses e-mails pode te fazer perder informações extremamente importantes. Então, cuidado, se outra pessoa for tirar o seu ETIAS, peça para ele confirmar que o seu endereço de e-mail, está lá corretamente aplicado. E outra coisa extremamente importante, fora o e-mail, é que esse terceiro te envie um rascunho de todas as suas informações que foram colocadas naquele pedido e você precisa confirmar que tudo aquilo ali que foi colocado está correto. Porque, embora o terceiro vá marcar a caixinha lá confirmando a veracidade daqueles dados, quem será responsável por qualquer erro será você. Então, chegou na fronteira, teve um problema lá com o seu ETIAS, esquece o terceiro, você vai ser o culpado e você vai ter que resolver sua situação lá. Então, o melhor mesmo é você tirar o seu próprio ETIAS. E, inclusive, se houver erros no pedido, a autorização ETIAS pode ser recusada, revogada ou anulada. Além disso, você pode ser impedido de entrar ou embarcar aqui na Europa se os dados do passaporte não coincidirem com o da autorização. Então, muito cuidado. Confirma que o código do seu passaporte é igualzinho ao que está cadastrado no ETIAS, na sua autorização, porque isso vai ser extremamente importante. E uma dúvida que as pessoas geralmente têm é em relação ao SES, que é o Sistema de Entrada e Saída, que já entra em vigor agora aqui no final de 2024. E a diferença aqui reside no seguinte: o ETIAS, como eu falei, ele exige que os viajantes isentos de visto forneçam informações para a autorização de viagem. Já o SES, que é o Sistema de Entrada e Saída, vai recolher os seus dados biométricos ao cruzar as fronteiras da UE. E, como eu falei, o SES será aplicado antes do ETIAS, enquanto que o SES ele vai estar aplicado já no final de 2024, o ETIAS é só lá para o meio de 2025, mais ou menos. E alguns mitos aqui e fatos. O ETIAS ele será necessário aqui para todos esses 30 países que você está vendo e não apenas para o espaço Schengen. Então você tem que confirmar sempre se o seu país de destino ou países estão naquela lista, porque o espaço Schengen tem menos países dentro do espaço Schengen, ok? O ETIAS ele vai abranger mais países, então fique esperto com isso. O ETIAS ele não é um visto, ele é uma autorização de viagem, como a gente já falou aqui antes. Ele há apenas um site oficial para o ETIAS, que é esse que eu estou falando aqui mostrando para você, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. A validade do ETIAS é de 3 anos e não 5. Se o seu ETIAS for negado, você não poderá solicitar um visto Schengen no lugar. Todos, independentemente da idade, precisarão do ETIAS. E por fim, você não precisa fornecer informações médicas para solicitar o ETIAS. Esses aqui são os mitos e verdades em relação aqui ao ETIAS, comparando com o SES. E aqui no site também muito interessante é que eles deixaram um espaço de notícias, onde eles vão falando algumas coisas mais específicas, por exemplo, informações mais aprofundadas sobre os estudantes e tudo mais. Aqui eles vão colocando notícias que falam justamente sobre esses temas mais aprofundados. E também tem um FAQ gigantesco de qualquer tipo de pergunta que você possa ter, eles vão responder aqui, separando por categoria. Então, qualquer dúvida, antes de procurar um consulado ou algum aconselhamento e tudo mais, confere aqui no FAQ do próprio site do ETIAS se a sua dúvida já não foi tirada. Mas uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é abrir cada uma dessas abinhas aqui, certo? Abre todas elas do FAQ e no final você vai digitar Ctrl F de faca e digitar sua dúvida para buscar se essa palavra já não está facilmente localizada no site, certo? Por exemplo, se eu quero falar alguma coisa sobre cancelar
cancelada, eu posso botar aqui cancelada e veja que ele já marcou nessa região aqui toda uma seção de recusa, cancelamento e recurso. Veja aqui nesse título que ele já fala de cancelada, e essa pode ser uma forma bem interessante de você descobrir a resposta para a sua dúvida. Como eu te falei, tem uma diferença entre o ETIAS e o sistema de entrada e saída, o SES, e para te mostrar em detalhes como funciona o SES e como ele funciona, eu vou deixar esse vídeo aqui do meu lado para você entender direitinho tudo o que vai acontecer em relação à entrada aqui na Europa. É muito importante no planejamento da sua viagem você saber de toda a documentação que você precisa para não passar nenhum perrengue. Imagina aí, ser deportado, chega na Europa e vão te deportar porque faltou um documento. Então é muito importante você estar ciente de toda a documentação que você precisa para viajar para o local que você sonha conhecer. E em relação ao planejamento de viagem, eu vou colocar no card ali em cima, aparecendo agora também, a minha playlist aqui do canal, onde eu te ensino a usar o Google Maps de forma completa para você planejar sua viagem com extrema facilidade e de forma bem completa. Então, se você também tem interesse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as nossas playlists aqui do canal sobre planejamento de viagem. Então, te vejo lá.